Olá, queridos irmãos e irmãs, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 2 de junho de 2026. Aqui quem fala é Padre Elano Sami, da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, e vai começar o nosso Minuto do Evangelho de hoje. São Marcos, capítulo 12, versículos do 13 ao 17. Naquele tempo, as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus: Mestre, sabemos que tu és verdadeiro e que não dás preferência a ninguém. Com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos: é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu: Por que me tentais? Versículo 15. Trazei-me uma moeda para que eu veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou: De quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam: De César. Então Jesus disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Vamos agora fazer a exegese. Primeira coisa, nós temos aqui a junção de dois grupos que são inimigos de Jesus. Quais são esses grupos? Os fariseus e os saduceus. A palavra fariseu em hebraico é a palavra purushim. São aqueles que procuravam se manter fiéis à lei, purushim. E a outra palavra, saduceus, vem da raiz da palavra sadok, né? Então, são grupos que têm muitas distinções. Os saduceus, eles eram famosos por serem muito práticos e por estarem aliados à corte de Herodes. Também os saduceus são os responsáveis por toda a manutenção daquele sistema, daquela corte. Então, esses dois grupos, fariseus e saduceus, eles não se davam bem. Mas esses dois grupos se juntam para atacar Jesus. E o que isso nos recorda, né, meus irmãos? Isso nos recorda o Salmo número 2. Por que se amotinam os povos? Por que imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido. E aí depois vocês devem ler o restante. Então Jesus está mais uma vez comprovando que eles não são pessoas ligadas a Deus, fariseus e herodianos. Por que isso aqui é tão importante? Os fariseus, ou os purushim, eles eram legalistas, não é? Aqui eu estou resumindo, né, por conta do tempo. Mas eles têm as suas vantagens, eles têm suas luzes. E os saduceus, eles queriam manter a estrutura, também tem a sua vantagem. Mas eles não se davam bem em questões religiosas. Os fariseus são pessoas ligadas ao catarismo, são pessoas ligadas ao racidismo, né? Que é um tipo de judaísmo que é muito, que vai dar origem aos essênios, inclusive. E os saduceus, eles são mais materialistas, aqui usando uma palavra contemporânea. Eles não acreditam em ressurreição, não acreditam em anjo, nem em espírito. Tudo para eles é muito ligado àquela noção que até eu já expliquei aqui com vocês. A bênção de Deus é durar muitos anos, ter muitos filhos e ter muitos bens. Por isso que eles viviam na corte de Herodes e diziam, né? A gente tem que aproveitar o momento que foi dado. Eles então se juntam, cumprindo o Salmo 2, né? O que isso me fez pensar, né? A gente às vezes acha que as pessoas têm um zelo pela verdade. Muitos não têm. Por isso que a gente tem que identificar quem tem zelo pela verdade. Porque há pessoas que se juntam na hora de fazer o mal a alguém, se juntam porque têm um adversário em comum. Eles se reúnem para apanharem Jesus em alguma palavra. Eu vou ler do grego, né? Para que eles pegassem em palavra, ou seja, para que eles desmoralizassem Jesus, para que Jesus fosse ali desacreditado como o Messias, né? Ora, se Jesus Cristo manda pagar imposto,
as pessoas iam desacreditar do Messias, porque o Messias traria a libertação. E se Jesus diz não pague, os romanos o matariam ali mesmo por insurreição, como fizeram com muitos outros e como fizeram com o templo no ano 70. E vindo, dizem a ele, mestre, Rabi, sabemos, vemos que és verdadeiro e que não importas a ti, a ninguém, a respeito de ninguém. Não pois olhas para a aparência, prosopon, né, para a imagem, para a figura das pessoas, mas a verdade, o caminho de Deus ensinas. Então esse elogio todo é um elogio superficial, como foi também o elogio daquele jovem que, né, fala, bom mestre. E aqui tem outra coisa muito interessante, não é? Eles vão usar a palavra verdade duas vezes. Essa palavra que aparece duas vezes é a palavra amém. O que é o amém? O amém é a junção de três letras hebraicas. Aleph, que é a primeira, Mem, que é a 13ª, e Tav, que é a última letra. Então, começo, meio e fim. Amém, não é? Mestre, aletés, sabemos que tu és verdadeiro. Amém. Sabemos que tu és o amém. E por que diz duas vezes? Porque esse amém é o emuná e o emet. São as duas palavras para a verdade, para a solidez da verdade de Deus. Ensinas o caminho de Deus, rodon tu teu didaskeis. Vós, né, dizendo, Jesus, você é um mestre mesmo, né? Ou seja, você vai fugir aqui desse debate? Aí eles perguntam, é lícito dounai, né, dar imposto a César ou não? Daremos ou não daremos? Aqui nós temos uma pergunta muito profunda, né? Primeira coisa, meus irmãos, uma questão monetária. O dinheiro, ele representa aquele que o emite. Num país, circula uma moeda porque os donos, né, porque os governos daquele país dominam aquela região. Quando você circula com uma moeda no seu bolso, né, com uma cédula, ou quando você usa uma moeda, ali você está concordando com aquele governo. Você está assentindo, você está participando daquele governo. Primeira explicação. São três. Segunda explicação. A moeda, ela tem o valor e a imagem do rei que emitiu, né? A casa da moeda, que é o rei que emitiu, e até pouco tempo, né? Até hoje também é assim, as moedas são emitidas por aqueles que comandam o sistema monetário. Valor e o dono. Isso aqui nos recorda Gênesis 2, Gênesis 1, 26. 2 não, Gênesis 1, 26. Olhem o que está escrito, né? Diz assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. O que significa a imagem e semelhança? O homem está feito no molde de Deus e na forma de Deus. Imagem e forma ou forma. São duas coisas diferentes, eu sei, mas as duas contemplam essa palavra. Padre, por que é assim? Eu ainda estou na segunda explicação. Porque o homem é considerado uma moeda de Deus. Nós somos da casa de Deus. Então nós temos o valor, a dignidade de filhos de Deus, né? De seres nascidos de Deus, e temos o rosto de Deus, imagem e semelhança. Essa é a explicação chave para tudo isso aqui, né? Aí, terceira e última explicação, que é uma explicação histórica. De que maneira Roma dominou Israel? A briga dos dois reis da dinastia dos Asmoneus. Os reis que eram irmãos brigaram por causa de Herodes e, brigando, enfraqueceram o trono, e os romanos, sem fazer uma guerra, tomaram conta de Israel, tomaram conta de Jerusalém. E isso aconteceu 80 anos antes de Jesus nascer. Então era muito recente. E essa questão do imposto
era muito dramática para eles, porque o imposto significa que eles são escravos. O pagar imposto quer dizer que nós somos escravos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Não quero aqui tratar de subversão, mas eu quero trazer uma questão que é filosófica. Se eu preciso pagar imposto, é porque o produto não é meu. Ai, padre, mas o imposto não sei o quê. Não tem conversa. Se eu pago imposto é porque eu não sou livre e não sou dono. Por isso, meus irmãos, que os israelitas, eles tinham uma oferta diferente dos estrangeiros, porque eles eram os filhos, né? Então, é a questão da moeda estrangeira circular em Jerusalém. Quem estava de acordo com tudo isso? Os saduceus, os da linhagem de Sadoc, não é? Eles é que chancelavam todo o sistema romano ali. Então, eles fazem uma pergunta, mas eles são os responsáveis por Roma dominar Israel. Eles estão de acordo com Roma. Eles fazem a pergunta e, ao mesmo tempo, eles sabem que eles são os chanceladores de tudo isso. E essa pergunta aqui é lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a hipocrisia deles. Por que eles estão agindo como hipócritas, né? Porque eles mesmos estão de acordo com o governo romano. E eles sabem que se Jesus respondesse qualquer coisa diferente, ali já estava a cilada armada. Jesus então diz a eles: Por que me tentais? Peirades eté. Sabe o que é isso? Porque agis como piratas. Esse tentar aqui é no sentido satânico. Vocês estão agindo como o pai de vocês, o diabo. Vocês estão agindo como Satanás agiu com Eva. Vocês estão agindo como Satanás agiu comigo. Vocês estão agindo como Satanás agiu com o povo. Vocês não têm nada de Deus em vocês. Vocês têm coisas do pai de vocês, que é o diabo. Aqui, meus irmãos, fica claro que a tensão já tinha chegado ao máximo e que aqui são adversários. E eles vão tentar matar Jesus pela terceira vez, né? Então, por que vocês agem como piratas, ladrões? O que é que o pirata faz? Ele tira aquilo que é dos outros. Por que vocês querem tirar aquilo que é de Deus? Aí Jesus vai responder com sabedoria. Trazei um dinário, que é uma moeda de uma diária, né? De prata ou de ouro. Trazei um dinário. Só uma curiosidade, naquela época a moeda não era fiduciária. Não é um papel dizendo quanto vale. O que você carregava de moeda era o valor que dizia ter. Se estivesse escrito tantos dinários, devia ter o peso de ouro ou de prata daquele valor correspondente. Cada um que recebesse essa moeda transportava o valor. Por isso que não dá para a gente explicar esse texto como moeda fiduciária, né? Eu não sou um papel que quer dizer Deus. Eu tenho em mim o ouro de Deus, o valor de Deus. Acho que deu para entender, né? Vou correr que o tempo está passando. Por que me pirateais? Por que desejais arrancar de mim o que Deus me deu? Trazei-me um dinário para que eu veja. Eles trouxeram. E diz a eles: de quem é a imagem e a inscrição? Quem é o dono desse dinheiro? Qual é o rosto que vocês estão enxergando aqui? Como é que vocês deixam o rosto de César, que se diz Augusto, e Augusto em latim significa divino, ele se diz um Deus, como é que vocês deixam a moeda circular aqui? Vocês esqueceram que é necessário cumprir o mandamento que diz: serás inteiramente do Senhor teu Deus? E esse mandamento, serás inteiramente do Senhor teu Deus, em Deuteronômio 18, outro ainda, adorarás o Senhor teu Deus. Adorarás ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 6:13. Então Jesus está citando a Bíblia aqui, de que é a imagem. Ele está querendo ser adorado como um Deus e vocês estão deixando. Está escrito aqui, César Augusto. César Augusto. Como é que vocês deixam
ele dominar vocês desse jeito? Por isso que Jesus Cristo faz essa reprimenda, não é? Estava escrito, não é? Ao redor da moeda, César Augusto. O nome do imperador, né? Estou aqui lendo, por isso que eu estou aqui olhando para o computador. Ou seja, ele queria ser adorado como um Deus. Aí nessa hora, olhem o que é que Jesus responde. De quem é a imagem? Eles disseram, de César. Jesus disse a eles, as coisas de César dai a César, e as de Deus dai a Deus. O que isso significa? Vou explicar agora. César quer ser adorado, não quer? Não, não adorem a César. Adorarás inteiramente ao Senhor teu Deus. Adorem a Deus, não a ele. Porque a imagem deste mundo é para este mundo. Agora, a Deus, a adoração. A Deus, os filhos de Deus. Não deem os filhos de Deus a César como vocês estão dando. Não deem o culto a César. Inclusive, meus irmãos, havia uma lei que obrigava que toda pessoa que chegasse em uma cidade romana precisava adorar a estátua do imperador, oferecendo incenso, inclusive. É isso que o Senhor está dizendo. A Deus, a adoração. A Deus, a nossa vida. A César, o imposto. E não passa disso. Então vejam a coragem do Senhor diante de tudo isso, calando os fariseus e saduceus. Eu estava acompanhando aqui, tem um autor, né, um desses autores que eu leio que fala bastante. Hoje eu vou tentar aqui partilhar enquanto o tempo não acaba, né? Emet Emuná, o imposto referia-se à taxa por cabeça, ou seja, como se realmente ele fosse o dono. Aqui nos lembra também o censo que Herodes fez, né, para contar as pessoas cabeça por cabeça. A moeda como um símbolo do Gênesis. Eles não queimaram o fermento da astúcia e da ambiguidade. Eles provocam Jesus para que se comprometa nesta situação complicada. A segunda pergunta revela o dilema, e não é uma questão acadêmica. Pagamos ou não pagamos? É uma questão aqui de halakha, não é? O que a gente deve fazer? De quem é a imagem e a inscrição? Como o auditório de Marcos devia saber bem, a moeda trazia a cabeça do governante, que se intitulava o Filho Augusto e Divino. Ou seja, o Filho Augusto e Divino é Jesus, não é César. E aqui nós temos o problema da idolatria. O imposto que as pessoas pagavam era um sinal de escravidão. A moeda, porque na alma do homem está a imagem de Deus. Está escrito na alma humana, está impressa na alma humana a lei do Senhor e o valor do Senhor. Os judeus não pegavam moedas do chão, inclusive, porque o dinheiro, não é, devia ser algo ofertado a Deus. Por isso que o Senhor diz: deem a César o que é de César. O imposto vocês pagam, a adoração não. Aqui Nosso Senhor está nos dando uma palavra de libertação interior. Deuteronômio 6,13. Adorarás ao Senhor teu Deus. E Deuteronômio 18,13. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. E o último comentador, mas a explicação central eu já dei, não é? A Deus, a adoração, somente a Deus. E aqui, meus irmãos, é o texto falando desta briga entre saduceus, que se juntam aos fariseus, e mostra a hostilidade diante das palavras do Senhor. Que nós possamos ser uma moeda nas mãos de Deus, que volta para as mãos de Deus. Toda moeda volta para quem a emitiu. Até hoje é assim. O dinheiro, quando sai de circulação, volta para onde? Para quem emitiu. Nós saímos das mãos de Deus, nunca esqueça disso. Lembre também da parábola de São Lucas, onde Jesus diz que a mulher procura a moeda, a dracma, até encontrar. Deus te procura até encontrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta, comente, compartilhe. Até mais. Tchau.